Olá, seja muito bem-vindo ao canal Saúde Tem Limites. Hoje vamos falar sobre um dos problemas de saúde mais perigosos e silenciosos do mundo: o AVC, o acidente vascular cerebral. Você vai entender por que ele acontece, quem corre maior risco, quais são as sequelas mais comuns e, principalmente, como prevenir e manter a saúde do seu cérebro em dia. Mas antes de começar, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que podem salvar vidas. O nosso cérebro funciona como um supercomputador. Ele controla tudo: nossa fala, movimentos, respiração, emoções, raciocínio. Para fazer tudo isso, ele precisa receber sangue e oxigênio o tempo todo. O AVC acontece quando esse fluxo de sangue para o cérebro é interrompido por algum motivo. Quando isso ocorre, as células cerebrais começam a morrer em questão de minutos. Existem dois tipos principais de AVC. O primeiro é o AVC isquêmico, que é o mais comum, representando cerca de 80% dos casos. Ele acontece quando um vaso sanguíneo é bloqueado por um coágulo, impedindo o sangue de passar. Pense numa tubulação entupida. O segundo tipo é o AVC hemorrágico. Esse ocorre quando um vaso sanguíneo se rompe, causando um sangramento dentro do cérebro, como um vazamento que inunda tudo. Ambos os tipos são extremamente perigosos e podem deixar sequelas permanentes ou até mesmo levar à morte, se o atendimento médico não for imediato. A rapidez no socorro faz toda a diferença entre a vida e a morte, ou entre uma recuperação total e uma vida com limitações. Infelizmente, o AVC já tirou vidas e continua sendo uma das principais causas de mortes no Brasil. Segundo estatísticas, o AVC é uma das principais causas de morte no Brasil. Em 2025, estima-se que ocorra uma morte a cada 7 minutos, enquanto em 2024 foram registrados 84.878 óbitos. O número de internações por AVC também é significativo, especialmente em 2023, quando houve cerca de 196 mil casos, o maior índice em anos. Esses casos mostram que o AVC não escolhe idade, profissão ou classe social. Ele é democrático e, o pior de tudo, silencioso. Mas por que o AVC acontece? Ele geralmente é o resultado de um conjunto de fatores que se acumulam ao longo da vida, como uma bomba relógio. O principal culpado é a pressão alta. Cerca de 70% dos AVCs poderiam ser evitados apenas com o controle da hipertensão. Quando a pressão está sempre alta, ela força e danifica as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os mais frágeis e propensos a entupimentos ou rupturas. Outro grande vilão é o diabetes. O excesso de glicose no sangue danifica os vasos, favorecendo a formação de placas e coágulos. O colesterol alto também contribui, formando placas de gordura nas artérias que dificultam a passagem de sangue para o cérebro. O sedentarismo é outro fator de risco enorme. Ficar parado diminui a circulação, aumenta a pressão e piora a saúde geral dos vasos. E não podemos esquecer do tabagismo. A fumaça do cigarro endurece as artérias e aumenta drasticamente o risco de coágulos. O álcool em excesso também é perigoso, pois pode causar picos de pressão, aumentando o risco de um AVC hemorrágico. A obesidade, por sua vez, aumenta a carga metabólica e agrava todos os outros fatores de risco. Até o estresse crônico tem seu papel, elevando a pressão e inflamando os vasos sanguíneos. Por fim, arritmias cardíacas, especialmente a fibrilação atrial, podem formar coágulos no coração que viajam direto para o cérebro. Como você pode ver, é uma combinação de maus hábitos que prepara o terreno para o desastre. O AVC tem sinais clássicos, e reconhecer esses sinais rapidamente pode salvar vidas. Preste atenção: fraqueza ou dormência súbita em um lado do corpo, seja no rosto, braço ou perna. Dificuldade para falar ou entender o que os outros dizem. Uma boca que entorta de repente. Perda repentina de visão em um ou ambos os olhos. Dor de cabeça muito intensa e súbita, sem causa aparente. E também tontura e perda de equilíbrio. A regra é simples. Ao perceber qualquer um desses sinais, corra para o hospital imediatamente. Não espere para ver se melhora. Cada minuto conta. Quando o AVC acontece, ele pode deixar consequências para o resto da vida, dependendo da área do cérebro que foi afetada. Uma das sequelas mais conhecidas é a paralisia de metade do corpo, a chamada hemiplegia, onde a pessoa perde força e movimentos. Outra sequela comum é a dificuldade para falar, conhecida como afasia. A fala pode ficar confusa, embaralhada, ou a pessoa pode até perder completamente a capacidade de se comunicar. Problemas de memória também são frequentes, como lapsos,
dificuldade de concentração e esquecimentos. Além disso, podem ocorrer alterações emocionais, como depressão, irritabilidade e ansiedade. A dificuldade para engolir é outra consequência perigosa, que aumenta o risco de engasgos e pneumonia. E, por fim, a pessoa pode ter uma mudança de comportamento, ficando mais lenta, agressiva ou dependente dos outros para tarefas básicas. Algumas dessas sequelas podem ser revertidas com fisioterapia e fonoaudiologia, mas muitas são permanentes. É por isso que a prevenção é tão, mas tão importante. Agora, a parte mais importante: como proteger seu cérebro. A boa notícia é que a maioria dos AVCs pode ser evitada com hábitos simples. Primeiro, controle sua pressão arterial. Meça a pressão pelo menos uma vez por semana. O ideal é mantê-la sempre abaixo de 13/8, a menos que seu médico recomende outro valor. Segundo, controle o açúcar no sangue. Evite o excesso de carboidratos refinados, doces e produtos industrializados. Prefira consumir fibras, verduras e proteínas magras. Terceiro, movimente-se todos os dias. 30 minutos de caminhada diária podem reduzir em até 40% o risco de AVC. É um investimento pequeno com um retorno gigantesco para a sua saúde. Quarto, alimente-se como o seu cérebro gosta. Inclua na sua dieta peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha. Use azeite de oliva extra virgem. Coma abacate, nozes e castanhas. Abuse dos vegetais verdes e das frutas vermelhas, como morango, mirtilo e amora. Cúrcuma e gengibre também são ótimos, pois reduzem a inflamação e melhoram a circulação cerebral. Quinto, durma bem. Dormir mal afeta a memória, a pressão arterial e o ritmo do coração. Tente ter de 7 a 8 horas de sono por noite. Sexto, evite cigarro e bebidas em excesso. O cigarro aumenta em até 4 vezes o risco de AVC. Já o álcool, quando consumido em excesso, eleva muito o risco de AVC hemorrágico. Sétimo, controle o estresse. Encontre formas de relaxar, como praticar respiração profunda, meditação ou ter momentos de descanso. Diminua o tempo de tela antes de dormir. Seu cérebro agradece. E por último, oitavo, faça um check-up anual. Acompanhe sua pressão arterial, glicemia, colesterol e função cardíaca. Fique de olho no seu peso e na medida da sua cintura. Se houver histórico de AVC na família, converse com seu médico sobre a possibilidade de fazer um exame da carótida. Lembre-se, a prevenção é muito mais simples, barata e indolor do que tratar as sequelas de um AVC depois. O AVC é uma das principais causas de morte no mundo, mas também é uma das mais evitáveis. Cuidar da saúde cerebral é cuidar do coração, dos vasos sanguíneos, da alimentação e do estilo de vida como um todo. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já deu o primeiro e mais importante passo para proteger a sua vida e a das pessoas que você ama. Agora, se este vídeo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal Saúde Tem Limites e compartilhe para que mais pessoas aprendam a se proteger. Cuide do seu cérebro. Ele é único e insubstituível. No próximo vídeo, vamos falar sobre os riscos de quem se automedica com o comprimido Tadalafila. É só clicar no card acima e saber de tudo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.